Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à minha página. Então, hoje mais uma live semanal. Vamos dando um tempinho até o pessoal chegar. Quem quiser já pode ir compartilhando também, né? Para a gente. Tivemos uma estabilidade nas internações, tivemos redução nas internações, então isso também nos anima, né? Graças aos últimos dias, né? A gente sabe que a questão de fechar o comércio, de proibir, né, as aglomerações, é uma medida um pouco antipática, mas necessária, e nesse momento estamos colhendo os frutos, então, e podendo retomar gradativamente, ainda com limitações e com todos os cuidados, a voltar então a reabrir, seguindo os protocolos, né? Também o comércio e as atividades não essenciais. Bom, pessoal, olha, já tem gente cumprimentando aqui. Boa noite, Vera, Tarita, Fernanda, bem-vindos. Que prazer. Compartilhem, por favor, né? Ativem as notificações da minha página. E nós hoje vamos falar de um assunto que tem estado muito à tona, né? Nos últimos tempos tem sido um debate acirrado e, infelizmente, ainda a gente precisa discutir isso, né? Infelizmente, nós ainda vemos pessoas entendendo um regime que torturou e matou muitas pessoas, muitas lideranças políticas, muitos jovens, mulheres, pais e mães de família. Nós tivemos há poucos dias, né, inclusive, a questão da data, que algumas pessoas insistem que ela precisa ser comemorada. Não há o que comemorar, mas nós precisamos sim relembrar, relembrar os acontecimentos para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. Então, hoje nós queremos aqui focar um pouco no que foi este período da ditadura militar ou ditadura civil-militar na nossa região, mais pontualmente Erechim e região, na época, né, basicamente os municípios eram distritos de Erechim, e nós temos também aqui histórias marcantes e impressionantes que destruíram famílias, que destruíram vidas e que deixaram marcas profundas até o momento atual. E para isso nós temos aqui, né, pessoas maravilhosas. Precisamos resgatar a história e nada melhor do que quem ensina e quem estuda a história. E temos também a ilustre presença de uma deputada do Paraná, né, que a gente fez um contato de ontem para hoje, mas que conseguimos, então, podermos conciliar esse horário para que ela possa estar pelo menos um pouquinho presente aqui, porque ela faz parte do nosso debate hoje, vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. Vou deixar que ela se apresente. Então, eu peço que cada um de vocês, começando pela prof, pode ser, se apresente para o nosso público. E desde já quero agradecer a disponibilidade de vocês para poder trazer esse debate à tona. Prof. Então, boa noite, vereadora Sandra. Boa noite, Guilherme. A deputada Luciana, um prazer conhecê-la pessoalmente, né? Quer dizer, virtualmente, né? É um prazer conhecê-la. E parabenizar, Sandra, pela tua live, especialmente discutindo essa temática, né? Tão cara a nós todos que estudamos história do Brasil e a todas as pessoas que lutam por democracia e por liberdade, né? E dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, Guilherme, acadêmico de História, né? Dividindo esse espaço com você e com a deputada Luciana. E boa noite também às pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, prof. Obrigada pela, né, disponibilidade de estar aqui. Guilherme, na sequência, pode ser? Pode sim. Boa noite a todas e todos.
Então, meu nome é Guilherme, como a professora Isabel disse, eu sou estudante de História na Universidade Federal da Fronteira Sul, como nós estávamos conversando aqui antes da live iniciar com a Luciana, uma universidade que nasceu da luta dos movimentos sociais, né, sempre bom lembrar isso, no momento em que havia uma política de valorização e de expansão do ensino superior público gratuito, de qualidade e para as classes populares. Então, por ser da história, eu venho me interessando já há algum tempo por essas questões relativas à história da ditadura e, sobretudo, na nossa região, porque eu venho percebendo que, em geral, aqui na nossa cidade, as pessoas têm um absoluto desconhecimento da ação da ditadura aqui. E, então, foi exatamente no dia 31 de março desse ano, né, há poucos dias que eu entrei em contato com a Sandra, sugerindo que nós fizéssemos atividades, que nós trouxéssemos, como vamos falar aqui ao longo da live, a memória de Leopoldo Chiapete, que foi assassinado pela ditadura civil-militar aqui na nossa cidade, para que, como a Sandra disse, não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então, eu quero dizer que essa é uma live muito importante para a gente resgatar essa memória, né, por verdade e por justiça. Muito bem. Deputada Luciana, bem-vinda. É um prazer conhecê-la, mesmo que à distância, né? E passo a palavra para que se apresente, então, ao nosso público. Obrigada, Sandra. Uma boa noite. Boa noite, professora Isabel. Boa noite, Guilherme. Né? Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, Sandra, nesse momento, acompanhando essa live. Eu quero primeiro agradecer pelo convite e falar até que o convite, na verdade, foi para a minha tia, né? A minha tia Leda Chiapete, ela é a filha mais nova do Leopoldo, do meu avô Leopoldo. Mas como depois vamos estar comentando, esse é um assunto muito delicado em que a ditadura, em que o golpe militar deixou muitas sequelas, e essa é uma das questões que hoje a minha tia ainda não consegue falar diretamente sobre esse assunto, tanto que machucou ela e toda a família, né? Ela ainda é criança na época, e então sofreu muito com isso. E por isso acabamos conversando e ela indicando meu nome aqui para representá-la. Eu falei agora para ela, espero estar à altura, porque ela tem muito conhecimento, né? Viveu tudo isso. E eu, na época, Sandra, foi o ano que eu nasci. Em 1965, meu avô faleceu em maio e eu nasci no mês de setembro. Então, infelizmente, a ditadura me tirou, né, de poder conhecer meu avô, não me deu o direito, né, de conhecer o meu avô. Mas eu quero agradecer, Sandra, pela iniciativa, né, até pelo Guilherme que sugeriu. É importante a gente debatermos esse tema, até para que as pessoas possam conhecer que ditadura não se comemora, né, que que nós precisamos aqui, sim, ter presente a memória de tantos e tantos brasileiros que, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas, né, pela ditadura, enquanto eles só buscavam o espaço para todos nós, o direito de termos voz, termos vez e termos um Brasil melhor. Então, eu quero agradecer. Como você disse, Sandra, na verdade, eu nasci em Mariano Moro, né? Sou ali do Rio Grande do Sul, mas vim para o Paraná com 3 anos de idade, e aqui no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e aqui eu tive 2 mandatos de vereadoras, também comecei a minha militância na organização dos jovens, na Pastoral da Juventude, e depois já no movimento sindical, junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui do município. E, claro, depois, mais tarde, então, entrei na política, fui vereadora, tive 2 mandatos de vereadora e estou no meu 4º mandato de deputada estadual. Muito bem, Luciana. É muito importante, né? Isso que tu falastes. Se hoje nós estamos aqui podendo conversar, expor a nossa opinião, né? Às vezes até divergir, foi graças a estes que lutaram pelo fim deste período que, vamos dizer assim, calava.
Sandra travou um pouquinho, vamos ver se volta. Deve ser Será que problema. tá tudo bem com a transmissão aí? Deve ser com a internet dela, né, Guilherme? Sim. Se o pessoal que está assistindo puder comentar se continua nos escutando, a gente pode continuar. Deixa eu... Vou ver com a Sandra aqui, avisar. Ver se a gente consegue... Talvez tenha caído O André Ribeiro disse que estão escutando, então, enquanto a Sandra não volta, acho que a gente pode ir continuando. Conforme a gente tinha mais ou menos acertado, seria agora a minha vez de... a Sandra voltou, eu acho. Voltou! Pessoal, isso aí. Desculpa, eu acho que deu uma congelada aqui, a internet travou. Se isso acontecer, sigam com o debate, tá? Isso aí, Guilherme. Só para dar a introdução, o Guilherme, então, eu participei de uma palestra que ele organizou lá no ensino médio, e ele fez toda uma pesquisa sobre a história desse período aqui em Erechim, e descobriu, então, a história do Leopoldo. Eu saliento aqui que o Leopoldo vem representando todos os que lutaram durante este período. E a gente vai se ater nessa história porque ele foi um dos que foi assassinado por conta da tortura que sofreu. Então, Guilherme, brevemente, para que a nossa deputada possa expor também, nós já estamos em 20 e 20. Por favor, está contigo a palavra. Então, eu comecei a pesquisar, como a Sandra falou, sobre a ditadura civil-militar em Erechim, e é importante dizer que a gente fala civil-militar para reforçar que houve civis que participaram desse governo e que esse governo, com militares, serviu aos interesses de uma parcela específica dos civis, que foi o empresariado, que foi a burguesia. Então, foi no ensino médio que eu comecei, porque na minha escola nós tínhamos uma proposta de iniciação científica, eu resolvi fazer sobre a história de Erechim. Aí, um belo dia, no primeiro ano do ensino médio, uma professora resolveu levar o TCC dela para a gente dar uma olhada, que inclusive foi orientado pela prof. Isabel, era o TCC da Núria Cristina da Silva, lá na URI, sobre a educação durante a ditadura em Erechim, mas isso foi no primeiro ano do ensino médio, e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, no terceiro ano, né, que a gente foi organizar essa palestra, que foi feita na nossa cidade, no nosso colégio, também em outros espaços sobre a ditadura aqui na cidade. Então, o que eu queria começar dizendo é que, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro voltar lá na capa do jornal A Voz da Serra, do dia 2 de abril de 1964, que é o dia posterior ao golpe. Eles falam em dia 31 de março, mas, na verdade, o golpe foi no dia da mentira, foi dia 1º de abril, inclusive na madrugada de 1º de abril para 2 de abril, quando o então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu a vacância do cargo, né, porque o Jango havia fugido por causa da movimentação golpista. Então, a capa do jornal traz uma manchete que é uma frase do então prefeito municipal Eduardo Pinto, que diz: a população deve aguardar os acontecimentos com calma. E aí, durante toda a capa e durante todo o jornal vai se referindo ao golpe como acontecimentos nacionais, e dizendo que a população deveria aceitar aquilo. Uma outra notícia diz: reina a calma no Estado, né? Mas não reinava, porque, inclusive, o jornal traz a informação de que a prefeitura ia ter que começar com racionamento de gasolina, porque havia dificuldade do combustível chegar, que a CIE, né, teve que suspender as festividades de aniversário. Então, a ideia, desde aquela época, de tentar passar
a noção de que não estava acontecendo nada, que a população deveria aceitar, mas no fundo, nas entrelinhas, já se percebe um alto índice de repressão, porque a nossa região era muito ligada ao então deputado federal que havia sido governador, Leonel Brizola, que na época propôs, já percebendo as movimentações golpistas, a formação dos grupos de 11 companheiros. 11 companheiros por causa do número de jogadores de futebol. Então, esses grupos seriam responsáveis por debater ações, propostas, políticas em torno do programa defendido pelo Brizola e, em última instância, pelo próprio Jango. Ou seja, defender, de uma forma muito sintética, defender as reformas de base, né, que foram o que chocou a classe média, né, a alta classe média, que foi para as ruas dizer que o Brasil não seria uma nova Cuba. Não interessa nos entrar no mérito da discussão sobre um programa socialista ou não, mas o fato é que as reformas de base não tinham nada de socialistas. Era um programa mínimo com, por exemplo, reforma agrária. Mas o fato é que isso suscitou uma reação muito forte da elite que apoiou o golpe. Não só um golpe que no Brasil foi apoiado pela elite, mas que, é importante dizer, contou com amplo suporte dos Estados Unidos numa agenda de financiamento das ditaduras em todo o Cone Sul. Mas o fato é que, então, dia 1º de abril, há o golpe, e aí se tem o que se chama de expurgo inicial, em que a ditadura queria evitar qualquer tipo de reação e, por isso, foi reprimir violentamente, sobretudo, os grupos de 11 companheiros. É nesse processo que o Leopoldo Schaepete foi preso, torturado e assassinado pela ditadura. Recentemente eu tive acesso a todos os documentos do caso do Leopoldo, me foram enviados esses documentos pelo Arquivo Nacional, são mais de 150 páginas que dão conta de todos esses processos, e é importante esclarecer que era um aparato muito forte de repressão, muito organizado, e muita gente foi presa, principalmente nesses meses de abril e maio. Nesses documentos do Leopoldo que eu recebi, tem uma página de uma série de pessoas que foram presas. Só tem a página que tem o nome dele e a lista está organizada em ordem alfabética. Tem até o número 126 de presos só aqui na região. E na ordem alfabética ainda estava no P. Né? O último da lista é o Pedro, quer dizer, mais de 126 pessoas foram presas pela ditadura aqui na região. Mas, então, falando um pouco sobre o caso do Leopoldo, para poder passar para a Luciana. O Leopoldo, ele era líder de um grupo dos 11 no distrito de Mariano Moro, que pertencia a Erechim. Ele foi preso em 1964, logo após o golpe, ainda em abril. Foi levado para a delegacia do distrito de Severiano de Almeida, lá e em Erechim sofreu torturas perpetradas pelo Estado brasileiro. Em decorrência das torturas, teve que ser hospitalizado no hospital aqui da cidade, o Santa Terezinha, mas jamais, como diz o relatório da Comissão Nacional da Verdade, se recuperou dessas torturas. E, como concluiu também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, feito em 2014, no governo Dilma, ele morreu em 1965, em maio, em decorrência das torturas que ele sofreu em decorrência da repressão. Então, o Leopoldo Schaepete é um caso muito emblemático para a gente entender como funcionou a repressão da ditadura aqui na nossa região, e é preciso que nós resgatemos essa memória, que nós divulguemos que isso aconteceu, que as pessoas saibam, para que nós possamos repudiar e redimir esse passado. E é nessa lógica, então, que essa atividade, essa live, está sendo desenvolvida. E aí, como a Sandra propôs, eu já queria passar a palavra para a Luciana, para escutar o que ela tem a nos dizer como familiar, como neta do Leopoldo Schaepete. Contigo, Luciana. Obrigada, Guilherme. Eu quero mais uma vez agradecer, Sandra, pela oportunidade de falar que a
a família Chiapetti, muitos estão também assistindo nesse momento, né? Nós temos ainda parentes, eu tenho primas, né? Eu tinha um tio que faleceu no ano passado, filho do vô Leopoldo, né? Que mora ainda em Mariano Moro, tenho muitas primas, então netas do vô que também estão assistindo nesse momento, e a própria filha também, a Leda Chiapetti, que também está acompanhando essa live, e desejar, eu quero, assim, em nome da família, agradecer pela oportunidade para a gente poder falar aqui um pouco. E agradecer, Guilherme, pelo teu estudo em cima da pessoa do meu avô. Eu quero dizer que quando eu cresci, ou seja, desde criança, eu ouvia meus pais falar muito pouco sobre partidos, porque eles tinham muito medo, eles sofreram, porque não foi só, além do meu avô ter sido preso, torturado e ter sido morto por causa da ditadura, por causa do golpe, ainda assim a família toda ficou sofrendo ameaças, né? E isso, até depois da morte do meu avô, tinha as crianças pequenas, né? Meu avô tinha, além da Leda, eu tinha mais dois tios, né? O Odd e o Enio, que também eram crianças pequenas, eram de menor de idade, e isso fez, claro, a minha avó sofreu com tudo o que aconteceu, e ficou muito doente. Então, quando meu avô foi preso, e teve toda essa história já contada pelo Guilherme, além da tortura sofrida na prisão, ele nunca conseguiu mais se recuperar, ele saiu da cadeia, até porque um médico, muito amigo da família, né, conseguiu tirar ele da cadeia para o hospital. No hospital ficavam as polícias, né, os policiais ficavam do lado da porta, e quando liberaram para ele cumprir a pena em casa, ou seja, continuar respondendo, toda semana ele tinha que se apresentar da delegacia. E isso fez, e com processos também, então, além de gastar recursos para tentar recuperar a sua saúde, ainda tinha também os gastos, né, nessa questão jurídica. Então, o meu avô, que tinha um pequeno pedaço de terra, né, um terreno, precisou vender para poder pagar todas as custas. Então, quando ele faleceu, a família ficou bem, eu falo que desolada, além de perder, né, principalmente os filhos, perder o pai, a minha avó perder o esposo, além disso, ainda todo o capital que eles tinham, né, que tiveram que vender para poder tentar salvar a vida do meu avô, e também depois a minha avó, que ficou doente, e pagar então as custas aí jurídica, né, as custas judiciais com relação ao processo. Então, eu quero agradecer em nome da família por lembrar do avô, da sua história, dizer aqui, Guilherme, que o meu avô, eu falei no início, né, a ditadura não me deixou conhecer meu avô, mas eu quero dizer para ti que a história que eu sempre ouvi dos meus pais, e por muito tempo, então, eles tinham medo de falar de política ou de partidos políticos, eles sempre contaram, e por parte também da meus tios, das minhas tias, que o avô sempre foi uma pessoa do bem, sempre foi uma pessoa que lutou muito, foi balseiro no município de Mariano, o meu avô, além de agricultor, e também, por 12 anos, foi subprefeito, que na época existia, né, o subprefeito, então ele era subprefeito de Mariano Moro, e também foi subdelegado por 12 anos. Então, ele era uma pessoa vista e respeitada por todos. A questão de ir para a prisão fez com que, por muitos anos, a família não falasse sobre isso, porque falar que foi para a prisão era como se a pessoa tivesse feito alguma coisa errada. Então, as pessoas tinham medo de falar, a família tinha muito medo de falar. Eu mesmo só fui entender isso depois, já de adulta, né, o que foi realmente a ditadura, né, o que aconteceu com o vô Leopoldo. Então, depois de adulta é que eu fui entender melhor tudo isso que aconteceu. Mas eu vou sempre, então, o fato, e eu acredito que o fato de ter sido preso, eu acredito que a depressão também deve ter tomado conta, tanto pela questão da tortura que passou, como pela questão de ter sido preso, as pessoas comentando que foi preso, e realmente ele estava no grupo dos 11, né, estava, e você mesmo disse, né, Guilherme, essa lista, e que infelizmente teve mais 100 e poucas pessoas presas, tirou a dignidade, né, dessas pessoas, e então meu avô sofreu muito com isso, e claro que a partir do momento mesmo que saiu e estava cumprindo a pena em casa, mas ele não conseguiu nunca se recuperar, e os problemas se agravaram, justamente pelos choques, né, que ele sofreu, pela tortura que ele sofreu na prisão.
Então, quando a gente lembra, quando a gente fala do vô Leopoldo, toda a família, e quando a gente conversa, né, a professora Isabel, que é de uma família muito conhecida, que era muito amigas também, né, dos Chiappeti, a gente sabe que sempre todo mundo fala do vô como realmente uma pessoa do bem, né, uma pessoa que fazia muito pelo município. E ele realmente liderado, né, na época pelo Leonel Brizola, né, deputado federal na época, criou o Grupo dos 11 no final de 63, e eu vou entendendo que realmente ele também devia fazer a sua parte aqui, que lutavam na época já pela questão de uma reforma agrária, de uma reforma urbana, e o vô, então, nesse momento, estava também fazendo a sua parte. E, infelizmente, né, com a ditadura, ceifou a vida do meu vô muito cedo. E, com certeza, ele teria feito muito pelo Rio Grande do Sul e pelo nosso país. E, infelizmente, não foi possível dar continuidade a esse trabalho. E como a minha tia Aleda sempre comenta, né, ninguém consegue descrever a dor de uma família, né, que você vê, como no caso dela, o pai sendo preso, depois vendo o pai praticamente desfigurado por todo o processo que passou, essa é uma questão que ninguém esquece. Então, quem fala em ditadura, quem defende a ditadura, realmente é quem nunca pensou, nunca leu a história, nunca ouviu o que realmente aconteceu, né, com todos os nossos brasileiros, brasileiras. Nós tivemos muitas famílias onde foram totalmente destruídas, crianças que cresceram sem os pais, os pais que nunca mais encontraram os filhos, muitos desaparecidos. Nessa época desapareceram muitos professores, artistas, agricultores, muitas pessoas que desapareceram e que até hoje não se sabe o que aconteceu de fato, né? Nunca mais foram encontrados. Mas ninguém consegue, da família que passou por isso, ninguém consegue descrever a dor, né, que realmente a família sente. Então, nesse momento, eu quero, assim, em nome da nossa família, né, mais uma vez, assim, agradecer por esse reconhecimento, né, desse trabalho importante que meu avô já fez na época, que era buscando um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais humano, um Brasil igualitário. Uhum. Não sei, Guilherme, Oi? se tem alguma pergunta com relação a essa questão, se você ou a professora, ou a Sandra, se tem alguma pergunta? Não, perguntas temos muitas. Eu estava pensando aqui que deveria aproveitar bem, Leda, a tua presença, né? Luciana. Que foi uma grata e bela surpresa, né? Para discutir bem essa questão sobre o senhor Leopoldo Chiappeti, porque, Sandra, nós também podemos conversar sobre outras ações, né? Da ditadura militar aqui na região também em outro momento, né? Mas, viu, Leda? Luciana, isso, desculpa, Luciana, como o Guilherme comentou, com a ação da ditadura militar, as primeiras pessoas a serem perseguidas e presas foram exatamente os integrantes do Grupo dos 11, né? E nós temos o trabalho da professora Marli Baldiceira, publicado em livro, sobre o Grupo dos 11 na nossa região. Se não me engano, é o único trabalho que nós temos sobre o Grupo dos 11 na região, feito pela professora Marli Baldiceira. Então, o que a gente vê em todos os estudos, né, em todas as leituras que a gente faz sobre a ditadura na região, as vítimas primeiras foram exatamente os integrantes desses grupos, né? E no caso, o senhor Leopoldo Chiappeti, né, integrava este grupo de 11 no município de Mariano Moro, né? E o número de vítimas da região, o Guilherme listou aí 126, né? Nós temos em todos os municípios da nossa região pessoas presas, torturadas, com acusações de serem comunistas, de serem subversivos, né? E uma questão importante, que também levava a isso, os jornais, durante todo o seu período anterior ao golpe, né? Ao golpe de 64, eles já vinham fazendo toda uma campanha bastante ferrenha, denegrindo o comunismo, né?
olha, o comunismo é terrível, o comunismo faz isso, faz mais aquilo, né? Em jornais, todos os espaços de comunicação, e inclusive os padres da igreja, né? Faziam toda uma campanha. Então, esse espectro, digamos assim, negativo, rondava de uma forma extremamente poderosa o nosso imaginário, né? Os entornos. E aí as acusações são referentes a serem subversivos e comunistas, que eu acho que foi o caso, né? Eu não lembro bem o Guilherme, você conhece melhor do que eu toda a leitura, eu li, mas eu não li todo o processo, né, envolvendo a figura do seu Leopoldo, mas certamente a acusação foi também de ser comunista, né, Luciana? Que era a acusação realizada a todos os presos aqui, subversivos, comunistas, né? O seu Leopoldo, ele não fugiu. E aí, Luciana, eu não tive contato, né, não conversei mais, mas eu comentei com o Guilherme, não com a Sandra, que nós tínhamos um professor aqui na nossa querida Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que você também lutou, e obrigada também por essa luta, né, importante, a Sandra também, né, e muitos outros. Ele investigou mais a questão do seu Leopoldo Chiappeti, né? E assim, eu não tenho autorização para ficar divulgando o estudo, mas eu tenho a impressão de que eu ouvi alguns comentários, eu não tive acesso, eu repito, não tive acesso ao trabalho, ao estudo, nada. Eu ouvi os comentários referentes a esse trabalho de que o seu Leopoldo teria sido uma das primeiras vítimas do golpe de 64, tá? Então, assim, eu nem sei, não tenho autorização para estar falando isso, mas a gente deveria conseguir conversar com esse professor para ver de fato, né? Hoje ele não está mais aqui no nosso campus, para de fato identificar se na pesquisa, né, ele conseguiu realmente levantar esses elementos, né? Porque isso também seria um elemento extremamente significativo, né? A nossa região, uma das primeiras, né? Não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras vítimas do golpe de 64. Né? Então, tem ainda digamos assim, muitos elementos para serem discutidos em torno do seu Leopoldo e de todas as outras pessoas envolvidas, né? Porque estes estudos, estas buscas, eles são recentes. E eles são recentes, né? São bastante difíceis de serem realizados por várias questões. Uma, você precisa ter acesso aos documentos, né? E aqui, na nossa proximidade, na nossa região, nós não temos esses arquivos. E outra, em relação aos familiares, é aquilo que você trouxe, Luciana, né? Nem todos falam sobre isso, isso machuca muito, né? Nem todos gostam de comentar. Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Mas, felizmente, inclusive, com a presença da Universidade Federal da Fronteira Sul, nós temos já trabalhos, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, né? Embora alguns já tinham sido feitos na própria URI, né? Enquanto trabalhos de conclusão de curso. E agora, com o mestrado em História, isso tem se intensificado, né? Os trabalhos buscando entender melhor a ação da ditadura civil-militar na região da Grande Erechim. Eu vou passar a palavra para vocês, para a Luciana especialmente, né? Eu perdi um pedaço aqui da tua fala, Isabel. A minha internet hoje, infelizmente, né? Não sei o que aconteceu, mas vocês sigam o debate. Eu sei que a Luciana precisa sair, tu queres complementar algo na tua fala. Desde já, fica aqui o convite, a provocação para que a gente volte, né? Daqui a pouco, em outro momento, e aprofundar mais isso. Com certeza temos inúmeras histórias, e quem sabe essa coragem de falar sobre isso motive também familiares de outras vítimas, de outras pessoas que sofreram também a perseguição, né, que foram presas, enfim. É importante a gente fazer esse resgate. Então, Luciana, se tu precisa sair, te deixo bem à vontade, se puderes ficar, permaneça conosco,
sei que tu tens teus compromissos, mas se for o caso, então eu passo a palavra para você, quiseres complementar algo também da fala da Prof. Isabel. Obrigada, Sandra. Realmente o que a professora Isabel coloca é muito importante. Nós precisamos resgatar todos os elementos, tudo aquilo que tem ainda na história, porque senão vai se perdendo, né? Muitas coisas vão sumindo. Inclusive, quando a gente fala a própria história do meu avô, na nossa família também, hoje a gente não tem mais muitas coisas guardadas, né? Então, por isso que é importante o que tem, essas pesquisas que foram feitas. Eu fiquei muito interessada, inclusive, de conversar com o professor, né? Eu acho bem importante, se tiver o contato dele, gostaria de ter o contato, para que a gente possa aprofundar ainda mais um pouco o que realmente, qual foi a atuação real do vô. Nós sabemos que na época, embora criado no final de 63, o Grupo dos 11, mas já em 64, em 64, ele já tinha 1.298 grupos, né, já tinham sido criados, né? Então, isso significa que era muita gente já envolvida no Grupo dos 11, né, que formava o Grupo dos 11. Então, é bem importante, né, a gente ter isso, saber realmente o que o grupo, num curto tempo, mas o que o grupo conseguiu construir, né, qual é a mensagem também que conseguiu deixar. A gente sabe do objetivo, mas o que realmente conseguiu deixar, o que conseguiu avançar. E eu quero deixar aqui o meu mandato, né, a minha pessoa também à disposição, Sandra, para que a gente possa, em outro momento, né, professora Isabel, Guilherme, em outro momento a gente possa, assim, continuar esse debate ou outros debates, né, fico à disposição, agradeço pela oportunidade, com certeza temos ainda muito a conhecer do que realmente foi essa ditadura cívico-militar, né, no nosso país. E também quantas e quantas pessoas que, infelizmente, né, quantas famílias aí destruídas pelo golpe. Então, eu quero só terminar dizendo ditadura nunca mais. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço a todas vocês. Obrigada. Um abraço. Muito obrigado, Luciana. E aí... Sandra, só Obrigada, Luciana. Aproveito até agradecendo mais uma vez e mandar um abraço, né, a todos que estão também nos acompanhando nesse momento e conhecendo um pouco mais a história do nosso país. Viu, Luciana? Sandra, me permite, antes também que a Luciana saia, eu acho que também é importante que vocês que têm mandato, né, a deputada Luciana, a deputada Sandra e outros mais, né, também estejam atentos a essa questão da preservação da memória, né, deste período, porque nós temos muita documentação desaparecendo, nós não as encontramos mais. Então eu cito até um exemplo, tinha um processo, né, dito crime, em que o meu pai também estava envolvido e outras pessoas, né, lá de Mariano Moro, acusados também de comunistas, de subversivos. O processo existia, desapareceu. E a gente se pergunta, mas como é que esses documentos desaparecem? E assim a gente sabe que muitos outros documentos têm desaparecido e, portanto, desaparece-se também com a memória deste período. Então, eu acho assim fundamental, a gente, enquanto sociedade civil, tem feito toda essa luta, e nós dos campos, digamos assim, das ciências humanas, né, Guilherme? Também muito, mas é importante que os mandatos, né, que as pessoas que detêm mandatos, também preste atenção nessa luta, né? Para que esta memória não seja destruída, porque a partir do momento que ela for destruída, não teremos mais nada a discutir sobre este período, né? Então, só para lembrar disso, antes que você se retire, que foi um prazer tê-la conosco, né, Sandra Guilherme? Obrigada. Muito bem, Isabel. Um abraço a vocês. Abraço, Luciana, obrigada. Um abraço. Muito bem. Prosseguimos aqui. Vocês me ouvem bem agora? Sim, estamos muito bem, Sam. Bom, eu não sei como vocês... A nossa dinâmica mudou um pouquinho aqui. Eu gostaria de saber
Não sei se o Guilherme precisa complementar ainda um pouco essa história, o que ele tem a mais a falar, mas eu gostaria também de saber se nós tivemos outros nomes, outras figuras, né, aqui da região. Eu acho que é a Prof. Isabel que vai falar mais sobre isso. Não sei quem fala na sequência. Eu acho que eu posso pegar um gancho do que a Prof. Isabel falou para depois a Prof. falar sobre os outros casos. Que o que eu quero comentar é justamente... Lembrando que nós estamos já a 45 minutos, tá, gente? Podemos passar um pouquinho de 1 hora, não faz mal. O pessoal está acompanhando, temos bastante gente aqui ao vivo. Depois, se der, eu dou uma pincelada nos comentários, eu estou expondo eles aqui na tela. Guilherme, é contigo, então. Então, eu queria pegar um gancho do que a Prof. falou, que é justamente sobre políticas públicas de memória. E é preciso dizer que o que aconteceu com o fim da ditadura no Brasil foi uma vergonha, porque o passado foi escondido, colocado para baixo do tapete. A lei da anistia é vergonhosa porque ela coloca, através de uma interpretação duvidosa, os torturadores e os ditadores na impunidade. Então, não houve justiça, e se a gente for pegar do fim da ditadura até 2014, quando foi publicado o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, é muito tempo com tentativas e com políticas de desmemória, de ocultação do passado. Né? Então, demorou muito, e é por isso, inclusive, que a gente vê esses discursos vindo à tona, porque o passado ficou suspenso e a idolatria à ditadura não foi resolvida, o passado não foi resolvido, a gente tem problemas e traumas ainda com esse passado, e é por isso que é importante justamente trazer tudo isso à tona. Sobre a Comissão Nacional da Verdade, muita gente, inclusive, vem dizendo que isso é uma hipótese que a gente poderia investigar. Um dos fatores para as Forças Armadas terem apoiado o golpe contra Dilma em 2016 foi ela ter defendido ferrenhamente, enquanto presa e torturada, que fosse feito o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, isso é algo que não está resolvido na nossa sociedade. Só em 2014 que houve a Comissão Nacional da Verdade. Aqui no Estado, em 2017, houve uma subcomissão para falar sobre memória, verdade e justiça, né, que foi presidida e relatada pelo então deputado estadual Pedro Ruas, do PSOL. Contou com outro parlamentar do PT, um do PMDB, e contou também com a presença da Manuela Dávila, do PCdoB, o partido da Sandra. Mas é muito depois, então é muito tempo de passado tentando ser ocultado, de familiares demorando muito tempo para receber indenização, só pouquíssimo tempo que eles puderam solicitar a reformulação, né, a reemissão das certidões de óbito, né, para que se diga que os familiares morreram em decorrência das torturas perpetradas pelo Estado brasileiro. Então, é muito tempo de impunidade, de esquecimento, e a gente precisa inaugurar urgentemente tempos de verdade, memória e justiça. Uhum. Eu queria só pontuar algo aqui, porque as pessoas, pelo menos o que tentam passar, é que o período da ditadura militar era um período seguro, que transmitia segurança para a população, né? Que o que se prendia, o que se torturava e que se assassinava eram bandidos. Na verdade, gente, imaginem hoje uma ditadura militar. Qualquer tentativa de organização, qualquer manifestação contrária ao regime era imediatamente perseguido, preso, torturado para entregar aos amigos, né? Era uma forma de pressão, e a tortura era algo assim aterrorizante, né? Como o Guilherme falou, deixa marcas até hoje. A prova é a própria Leda, né? Que até hoje carrega as marcas e não consegue falar sobre o assunto, sobre tudo que aconteceu com o próprio pai. E eu
Vou mencionar aqui um comentário que recebi lá no Insta, que a pessoa falava assim: nem ditadura, nem comunismo, são extremos que não deram certo. O que nós precisamos esclarecer para as pessoas? A ditadura, ela independe de projeto de governo, gente. A ditadura, ela pode ser comunista, ela pode ser uma ditadura conservadora, ela pode ser uma ditadura socialista, é diferente de a ditadura. Você não pode escolher o projeto que você quer para o seu país. Não é pelo voto que você vai decidir qual o tipo de governo que você quer. É importante que isso fique claro, né? E nós ainda temos, sim, espalhadas pelo mundo, regimes ditatoriais, né? Seja de esquerda ou de direita, a ditadura não faz bem, não é bom, e nós não podemos fazer parte disso. Nós não podemos falar daquilo que a gente não conhece na prática. As pessoas que eu vejo hoje defendendo o regime militar não fazem ideia do que é um regime militar. Então, que fique claro, né, que a ditadura, independente se for dentro de um regime de esquerda ou direita, nós não podemos admitir. Nós precisamos sempre defender a democracia. Graças à democracia, a gente pode definir. Hoje, o Bolsonaro, bem ou mal, é presidente graças à democracia. E se ele vai sair ou não de lá, é através da democracia, né? Não é através de um golpe, não é através de uma ditadura. Então, para esclarecer esse ponto para as pessoas que não têm esse entendimento do que é uma ditadura, independente do tipo de governo, certo? Se alguém quiser complementar, eu falo da minha linguagem mais popular, que as pessoas compreendem, né? Porque eu tenho essa dificuldade da linguagem mais culta, mas eu achei importante trazer isso aqui para que as pessoas compreendam também essa questão. Prof. Isabel. Olha só, importante é ser compreendida, né? Conseguirmos nos comunicar. Sim, vereadora Sandra e Guilherme, é muito triste quando a gente ouve, quando a gente vê as pessoas defendendo um regime militar, as pessoas solicitando o seu retorno, né? Como nós temos visto ultimamente com muita frequência, né? Com muita frequência, quer seja nos meios de comunicação, quer seja nas redes sociais. A gente tem visto muito isso. E isso traz uma tristeza enorme, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, essas pessoas não devem ter conhecimento do que significa um regime ditatorial, do que significa você viver num espaço autoritário, né? Não democrático. E talvez não conheçam de fato a história, né? Provavelmente, eu acho que muito provavelmente não conheçam de fato a história e o seu sentido, o seu significado, né? E a gente ouvia muito e continua ouvindo, né, Sandra, exatamente essa questão que você levantou. Na ditadura tínhamos segurança. A gente podia circular durante o período noturno pela rua sem problema nenhum, porque não havia ladrões, não tinha um bandido, coisa assim, né? A ditadura só ceifou a vida ou prendeu de quem de fato mereceu, né? Então isso é muito, muito, muito triste e lamentável, né? Primeiro que as pessoas precisam entender que se passava, né, uma sensação de segurança. E essa sensação de segurança era passada exatamente por essa repressão, né? Como você acabou de lembrar, né, Sandra? Uma repressão violenta que impedia qualquer manifestação. Tanto que nós temos que as pessoas que ousaram, né, chegaram ao limite de enfrentar abertamente a ditadura civil-militar, foram presas, e num grande número mortas, né? E como você lembrou, e a deputada Luciana, até hoje ainda nós temos pais que não sabem onde estão seus filhos, filhos que não sabem onde estão seus pais.
E isso é uma consequência desse período dito de segurança, né? De paz. Nós tínhamos, era um período de segurança, de paz, não tinha desemprego, né? Bom, aqui coincide, claro, um período aí do dito milagre econômico, né? Quando nós tínhamos, na década de 70, um crescimento econômico significativo, né? Onde se defendeu muito a ideia de que o bolo precisa crescer para depois ser dividido. Bom, o bolo cresceu muito, o bolo continua crescendo muito, mas continua indivisível, né? Então, é preciso, sim, Sandra, que se faça todos esses debates. E no caso específico das cidades pequenas, né, na nossa região, nos entornos, as pessoas acreditam que aqui não houve ação do braço forte, do braço armado da ditadura civil-militar, né? Talvez porque a gente sempre tivesse ouvido, né, as notícias se referiam mais às ações dos grandes centros urbanos, né, sobretudo naquele período das guerrilhas, né, da luta armada. Então, as pessoas talvez confundam isso. E também, outro aspecto muito importante, né, Sandra e Guilherme, nós não tínhamos nenhum estudo, nenhuma discussão sobre a ação da ditadura nas regiões menores, nas cidades menores, né, e aqui citando especificamente na nossa região, aqui os entornos do município de Erechim, né, na região do Alto Uruguai. Então, essa ausência de discussões, de estudos, de pesquisa, aliado, né, a essa sensação de uma segurança, né, fez com que, na minha opinião, é claro, né, com que se amenizasse as ações do braço armado, do braço forte da ditadura civil-militar na nossa região. Mas ele esteve, sim, presente, né? E aqui eu acho que, Sandra, não vai dar para a gente ficar trazendo esses dados, esses elementos. Quem sabe vão ter que fazer outra live com outras pessoas também, tem outras pessoas que estudam, né, que também estudam a questão da ditadura civil-militar no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa região, né? Então, há muito que ser discutido, né? Há muito que ser discutido. E mostrar, sim, houveram casos aqui, tá? Não digo assim, tão emblemáticos no sentido de ser conhecido como o do seu Leopoldo Chiapetti, né? Mas outras pessoas foram presas, torturadas, né? Sofreram uma série de ações violentas, né? E só vou citar um caso aqui, quem sabe a gente discuta e aprofunda melhor num outro momento. Em 2000, eu não lembro bem se foi 2014 ou 2015, isso eu não tenho bem presente, a Universidade Federal da Fronteira Sul ainda estava sediada no seminário, na disciplina de História do Brasil 3, né, discutindo toda a questão da ação deste período, né, de ditadura civil-militar no Brasil, nós acabamos descobrindo, né, conversando e descobrindo que na nossa região houve um caso, até agora o único que nós conhecemos, né, de demissão de funcionário público. Então nós não conhecíamos, né? E aí nós fomos investigar e encontramos o seu Elisiário Poli. Inclusive, ele esteve em sala de aula conversando conosco e com a turma. O seu Elisiário, ele faleceu, acho que faz pouco tempo, não lembro agora a data, mas acho que foi no ano passado, eu não tenho presente bem a data. Ele morava aqui em Barão de Cotegipe, né, nosso vizinho. E o seu Elisiário foi demitido nos primeiros meses já de implantação da ditadura civil-militar no Brasil. Ele foi demitido exatamente em setembro de 64. Às vezes nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? E na publicação do Diário Oficial, que decretava, né, a dispensa de várias pessoas, né,
de vários funcionários públicos, estava o nome do seu Elisiário. E qual era a acusação? De ter cometido atos subversivos. E conversando com o seu Elisiário, ele diz: eu jamais me envolvi em política, né? Eu jamais me envolvi. O seu Elisiário era professor. Então, no caso do seu Elisiário, também a gente ainda não aprofundou essa discussão. É preciso, né, ir mais a fundo para ter mais elementos. Mas, segundo o seu Elisiário, isso foi encrenquinhas, né, deixa eu usar esse termo, né, pequenas desavenças com pessoas da comunidade. Nesse momento, o seu Elisiário trabalhava no interior do município de Aratiba, na linha Jubaré. E ali, ele foi acusado, por exemplo, de roubar uma escada da escola, né, de pequenos roubos, assim, que ele conseguiu provar que não era verdade. A tão falada escada que havia sumido estava lá, né? Né, André, você lembra? Ele foi inocentado na justiça por esses ditos roubos, né, que ele não havia realizado, né, de jeito nenhum. E o seu Elisiário, ele era um homem assim muito culto, ele dominava vários idiomas, várias línguas, né, porque ele fora seminarista e ele disse ter se dedicado de fato ao estudo, né. E ele começa a trabalhar agora eu não vou lembrar direito, não, eu li 58, então você veja, Sandra, ele começa e 64 já foi demitido, tá? E ele diante de toda essa, digamos assim, desse mal-estar na comunidade, ele solicita sua transferência para o município de Erechim. Isso demorou um pouco, segundo ele, né? Quase um ano. Mas em 64 ele consegue ser transferido para atuar aqui na cidade de Erechim. E já em setembro ele acaba sendo demitido, né? Então, ele diz que em 79, né, 1979, ele acaba sendo aposentado, mas ele não teve mais o direito de retornar à sala de aula, né? Não teve mais esse direito. E ele carregava, né? Carregava com ele assim uma sensação muito forte de injustiça, porque ele diz: eu não era afiliado a nenhum partido, não fiz nunca em torno da escola, nos seus entornos, na comunidade. Ele diz que nunca defendeu partido político nenhum, nem A, nem B, nem C, né? E atribui a acusação em torno dele, que fora feita exatamente por pessoas pertencentes à Arena, né? Aliança Renovadora Nacional, que era o partido defensor da ditadura. Ele atribuiu a isso, né? Nas conversas que a gente teve e no processo crime, né? Que foi instaurado contra o seu Elisiário. Então, assim, nos surpreendemos. Você viu, Sandra, está contando esse caso bem rapidamente para ver. A descoberta foi recente, né? Como eu disse, eu não tenho presente se foi 2014, 2015 que a gente descobriu. E, então, até este momento, nós não tínhamos o conhecimento de que alguém, né, enquanto servidor público, tivesse sido exonerado em decorrência, né, de uma acusação ligada ao comunismo ou atos subversivos, né? Então, o que eu quero dizer? Que como nós não conhecíamos bem recentemente o caso do seu Elisiário, certamente nós temos outros casos, outras ações, outros momentos, né, para ser identificado e pesquisado, porque a gente não pode afirmar que ele foi o único. Por enquanto, é o único que nós conhecemos. Mas nós não investigamos isso, não houve investigação que eu conheça, né? Que eu conheça sobre a ação, né? Do autoritarismo em relação aos servidores públicos. O seu Elisiário, ele era professor
da rede pública estadual, quando contratado e no momento da sua demissão. Então, a gente acaba descobrindo isso através de um neto que frequentava também o curso de História. Então, você vê, você vai discutindo, conversando, né? Apresentando, buscando dados, documentos, e eles vão surgindo, né? Então, só para trazer assim bem rapidamente, né? Que o caso do seu Leopoldo Chiapetti talvez seja, e provavelmente o mais conhecido, né? Até pela ampla divulgação que ele teve, por estar lá no relatório da Comissão da Verdade, né, Guilherme? Então, talvez por isso, e estar melhor documentado e muito bem documentado, né? Porque ele integra o relatório da Comissão da Verdade, né? E outros que nós não conhecemos, mas existe essa documentação, né? Aqui em Erechim não, né? Mas nós sabemos que aqui em Porto Alegre, né? Nós vamos encontrar uma documentação significativa desse período, né? E certamente em outros espaços de memória também nós vamos encontrar esses documentos referentes à nossa região, que precisa ser investigado, ser estudado, né? E parece que neste momento, né, se nós estamos um pouco assim preocupados, digamos, com uma onda de conservadorismo, né, de defesa de ditaduras, defesa de regimes autoritários, da volta da dita branda, né? Não foi assim tão terrível, era uma dita branda, né? Até esse termo nós ouvimos, mas por outro lado também é um movimento contrário, né? De busca, de discussão, de estudo, né? Para contrapor todo esse movimento também digamos, de negação de um período autoritário que nós vivenciamos e que nunca mais se repita. Como nós temos lá o título do livro organizado pelo Dom Evaristo Arns, né? Que diz assim, Brasil nunca mais. E a este período ele se refere a este período da ditadura civil militar no Brasil. Brasil nunca mais. Brasil ditatorial nunca mais, né? E é para isso que nós precisamos discutir, fazer com que esse período de fato seja conhecido e fazer com que as pessoas tenham clareza do que significa, como você acabou de dizer, né, vereadora Sandra, o que significa viver sob um governo, um Estado, né? Um Estado autoritário. Ok. Bom, agora eu passo para você, para o Guilherme, né? Porque já passamos das 8. Ela sempre dá sinais, né? Eu acho que é muito importante a gente estar atentos aos sinais. E nos últimos tempos, nós temos tido sinais bem evidentes, né? Tudo começa com a grande defesa da moral, dos bons costumes, a questão religiosa, né, como se fosse uma disputa entre o bem e o mal. Normalmente se procura atacar muito a liberdade de imprensa, omitir, ocultar dados, né, acabar com a pesquisa, os ataques e a criminalização a qualquer tipo de movimento social, sindicatos, as organizações do povo. Então, são sinais muito evidentes que nós estamos vivendo. Os ataques à justiça, né, ao STF, à forma democrática organizada que nós temos. Importante salientar aqui que se critica muito o judiciário, os deputados, os senadores, enfim, as regalias, isso é outra questão, mas que nesse período de ditadura militar a gente tem muitas heranças nesse sentido também, de criar privilégios, né? Todos esses privilégios intocáveis que a gente vê que giram em torno dos militares hoje foram criados durante esse período, né? Aquelas pensões vitalícias, os altos salários. A gente não fala que os militares têm a sua grande importância no nosso país.
dentro daquilo que lhes cabe fazer, né? Nós não estamos aqui falando a respeito disso, mas eles são, vamos dizer assim, formados para garantir a segurança nacional, para atuar em caso de guerra, mas para defender a nossa população, atuar nessas situações, por exemplo, agora que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia, a importância do Exército também nesse momento, mas que a gente sempre saiba diferenciar esse papel. Tanto que as próprias lideranças do Exército, né, dos militares, sempre frisam muito, né, o respeito à Constituição, né, indo até de desencontro às falas que a gente vê do presidente, dos seus filhos e de algumas lideranças políticas. Bom, eu passo agora para o Guilherme complementar, então, a sua fala e também fazer a sua consideração final. Estamos a 1h11, né? A gente entrou um pouquinho atrasado também, né? Temos essa desculpa. Mas provavelmente a gente vai ter que pensar em outro momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo quietas, em silêncio, e carregam na história familiar, lá no passado, também essas marcas. Eu conheço várias pessoas que têm algumas histórias nesse sentido de perseguição, de ter que se esconder, mas que têm esse medo de falar. E principalmente nesse momento, né, que esses extremismos estão aflorados e que existe um grupo defendendo, né, a volta do militarismo e tal, essas pessoas ficam mais acuadas ainda. Nós tivemos ali um período, a instalação da Comissão da Verdade, acho que trouxe um pouco de esperança também para essas pessoas, de poder resgatar essa história, de poder ter uma investigação. Como tu falaste, quantas mães não sabem onde estão seus filhos e quantos filhos não sabem onde estão seus pais, né? Simplesmente foram presos e nunca mais voltaram. Então, que fique claro, que a gente esteja sempre atento a esses sinais e que a gente não alimente isso. Nós tivemos ontem um debate na Câmara de Vereadores também, puxando um pouco esse viés, e a presidente Ana indicou o filme O Paciente. Eu não assisti, pretendo assistir, que é lá do período, inclusive, da morte do Tancredo Neves, né? E ela, naquele momento, estava em São Paulo, e ela sentiu, assim, a mesma esperança que a população tinha, de repente, acabou se transformando numa angústia de novo. Então, não vou falar detalhes, mas que a gente fica essa indicação, né? E é bom perceber que a defesa da democracia perpassa o campo político de esquerda e direita, né? Que a defesa da democracia, ela é uma pauta comum na grande maioria dos partidos. Mas nós temos alguns grupos, né, que, infelizmente, eu acho que não são nem partidos, são grupos de pessoas que ficam fazendo essa apologia e pedindo a volta da ditadura, muitas vezes sem saber o que de fato isso significa. Temos muitos e muitos comentários, gente, eu agradeço a cada um que está participando aqui. Infelizmente, a gente não pode ler todos, né, mas depois nós vamos ler e curtir e responder a cada um. Então, Guilherme, desde já quero te parabenizar, tá? Jovem, tocando nessa pauta, a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente acaba se expondo também, vem os elogios e vem as críticas e vem os comentários idiotas. Eu falo idiotas porque tem alguns comentários que a gente tem que ignorar mesmo, né? Tu sabes que tu também já passou por isso, simplesmente pelo fato de ter abordado, ter feito esse estudo e ter virado notícia. Mas eu te digo assim, parabéns, siga firme, porque tu, assim como tantos outros, né, nos dão aquela esperança de que nós temos quem vai seguir na luta ali na frente, na defesa da nossa democracia. Contigo, Gui. Obrigado, Sandra. Já que você falou sobre os comentários, quero aproveitar para mandar um abraço para o Heitor Chiapete, como a gente aprendeu aqui, que é bisneto do Leopoldo, entrou em contato comigo também
se colocando aí à disposição para o que fosse necessário. Então, fica aí o registro do Heitor Chiapetti. Vamos ler o comentário dele aqui, Guilherme. Pode ser, tapando a cara, mas eu acho que é importante, né? Pelo parentesco, pela história. O Heitor, então, diz o seguinte: Leopoldo foi um líder político regional aliado a Leonel Brizola, uma pessoa trabalhadora, honesta e que foi vítima de um regime ditatorial. Que sua história sirva de exemplo para compreender o que foi a ditadura militar e valorizar a liberdade e a democracia. Concordo contigo, Heitor. Conte conosco aí. É isso. E eu estava pensando exatamente o que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com o que um importante filósofo, que é o Walter Benjamin, que eu gosto muito, defende, que é pensar a história como uma espécie de alerta em tempos de perigo. É isso que a gente está fazendo aqui, que a história nos sirva de alerta, né, com uma reminiscência que nos desperta para os perigos do que a gente pode vir a sofrer. E o Walter Benjamin também diz que na história, temos aí mais uma familiar do Leopoldo Chiapetti, né, uma neta dele, muito bom ter vocês presentes aqui. E o Walter Benjamin diz que, na história, o que a gente chama de estado de exceção, na verdade, é a regra. E cabe a nós, seres humanos, construirmos um verdadeiro estado de exceção, que é aquele no qual esses horrores não serão mais passíveis de repetição. Então, fica o convite para que todos nós e todas nós nos mobilizemos para que esse cenário seja construído, né? Para que nós nos mobilizemos para que sejam criadas condições materiais em que não possa mais existir a possibilidade de ditadura, para que a gente não precise mais viver sob esse medo. Outro intelectual, que é o Pulanzas, vai dizer que o modo de produção capitalista tem diversos meios de exercer o poder do Estado. Um deles é essa democracia burguesa e limitada na qual a gente vive. Em determinados estágios, a pressão popular pode ser tão grande que a elite, os setores dominantes possam se sentir pressionados a nos reprimir. E aí vem as ditaduras militares, as ditaduras fascistas. E é importante ter isso em mente sempre. As ditaduras não são um desvio diferencial, não são algo decepcional. Elas fazem parte dessa realidade. Elas nascem da base material na qual a gente vive. E para isso que é importante transformá-la, é por isso que a gente precisa de políticas de memória. A prof. Isabel comentou sobre a dita branda, que é como a Folha de São Paulo se referiu há alguns anos atrás à ditadura, dizendo que, ao contrário das outras do Cone Sul, a ditadura aqui não teria matado tantas pessoas, né? Na Argentina, milhares de pessoas teriam sido mortas. Na verdade, a ditadura matou muita gente aqui que não foi identificada ainda a morte, muita gente foi desaparecida, muita gente não está nos números oficiais, houve muita repressão, e o essencial é entender que o aparato necessário para executar pessoas existia. Né? Só aqui na região, centenas de pessoas foram presas, houve muita tortura, e, portanto, não foi branda, né? Foi uma ditadura que, inclusive, contou com o apoio dos meios de comunicação, entre os quais o jornal Folha de São Paulo. Por isso, então, já para encaminhando para as conclusões, fica o convite, então, para que a gente continue promovendo atividades como essa, seja lives, seja pesquisas no âmbito acadêmico. Trazer esse passado é muito importante. A gente viveu décadas com políticas de desmemória, políticas de esquecimento, que queriam colocar para baixo do tapete todos aqueles crimes que foram cometidos. Ditadores ficaram impunes, né? Sobre ditadores impunes, inclusive, fica aqui o convite, né? O pedido para que os prefeitos e vereadores de todas as cidades pensem em renomear ruas e pontos dessas cidades que
homenageiem os ditadores, né? A gente teve em Porto Alegre o caso em que o que eu prefiro chamar de Avenida da Legalidade, foi assim nomeada por iniciativa de alguns parlamentares, agora voltou a se chamar Avenida Castelo Branco. Quando uma avenida se chama Legalidade em um dia e no outro ela volta a se chamar Castelo Branco, é porque tem algo de errado. E se tem algo de errado, a gente precisa agir. A gente precisa se postar firmemente contra a ditadura e contra aqueles que defendem a ditadura. Então, ditadura nunca mais, memória, verdade, justiça. A gente viu muito tempo de ocultamento, agora é a hora que a gente precisa trazer tudo isso à tona para resistir, para fazer reação a esses movimentos autoritários que tentam por fim a essa democracia que, com todos os seus problemas, sendo limitada, sendo liberal, sendo burguesa, sendo uma democracia sem excessos, ainda é o terreno no qual a gente pode ter liberdade para lutar por mais direitos. Então, eu agradeço a Sandra pela disponibilidade em promover esse espaço, agradeço ao Prof. Isabel, tenho o maior orgulho de ser aluno da Prof. Isabel, que orientou muita gente em pesquisas sobre a ditadura. Agradeço vocês, agradeço todo mundo que assistiu a nossa live, e é isso, por memória, por verdade, por justiça, ditadura nunca mais, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Isso. Muito bem. Prof. Isabel, suas considerações finais, então. Ok. Então, ó, Guilherme, orgulho temos nós, os professores, professoras, educadores, educadoras, quando a gente vê os resultados lindos como você e outros mais, né? De um processo educativo, de uma discussão libertadora, de uma educação democrática e libertadora, né? E quando a gente tem assim os jovens como o Guilherme, tem vários, nós temos, né, na nossa região, e tem muitos pelo Brasil, isso de fato também é alentador, porque significa que a luta, a vida e a esperança permanecem. Sim, vereadora Sandra, então, para as minhas considerações finais, eu quero agradecer e parabenizar essa tua iniciativa, né? E como eu disse há pouco, acho que elas precisam ser repetidas por várias questões, entre as quais, uma, se a proposta era discutirmos ditadura na região, a gente não conseguiu apresentar muitas discussões e casos, felizmente por uma boa razão, com a presença da deputada Luciana, que foi uma grata surpresa para nós todos, né? E outros, a vereadora Sandra e Guilherme, muito mais importante é que, de fato, essa ameaça, ela parece ser real, estar presente constantemente, né? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam, de fato, o que significou e o que significa, né, você viver sob um Estado autoritário. E como é que as pessoas vão conhecer, vão discutir, se não há acesso a essas discussões, né, a leituras, enfim, a debates, né, que as pessoas vão ter acesso a essas discussões e leituras das diferentes formas, né? E parece que as redes sociais, na atualidade, têm um impacto significativo, né? Particularmente entre os mais jovens. Mas, enfim, é preciso que a gente debata, que a gente discute. E tem muita gente, vereadora Sandra, aqui na nossa cidade, inclusive na nossa região, e que conhece, que estudou, que participou, né? Que foi vítima e que pode também ser convidado ao debate, né? Para que se amplie de uma forma significativa essa discussão. Então, eu só tenho a agradecer a você pela iniciativa, né? E Guilherme, dizer do orgulho de estar aqui com o Guilherme, né? Muito orgulhosamente estar dividindo este espaço com o Guilherme. Então, um beijo para você, Sandra, um beijo grande para o Guilherme e para as pessoas que estão nos ouvindo. Foi um prazer e uma boa noite.
E ditadura Isabel. nunca mais. Isso aí. Então, primeiro eu quero dizer assim, que a provocação veio do Guilherme. A live em si fui eu que motivei, mas a provocação pelo tema veio dele, no momento que ele vem e me traz a história do Leopoldo e sugere que se resgate essa história e se denomine uma rua, um espaço, né, em homenagem a ele, a essa história e à família. Estamos providenciando isso também. E aí eu sugeri, e aí já veio o seu nome, né? Mas lembrando que nós temos muitos professores, e eu vejo aqui, Isabel, deve ser um orgulho para ti, teus alunos, pessoas que passaram pelas tuas aulas comentando, carinho, né? E vejo que foram alunos assim, bem, né? O André, o Aldori, tantas outras pessoas que eu vejo comentando aqui, que hoje, né? Tem também esse espírito de luta. E falando da Luciana, que hoje é deputada, que foi vereadora, muitos e muitos essas figuras da resistência geraram grandes lideranças políticas da atualidade e um pouco ali, né, logo da democratização, enfim, nós tivemos muitas lideranças políticas, as que foram assassinadas e tiveram suas vidas ceifadas, deixaram seus frutos. A prova está aí, né? A Luciana, com certeza, tem essa veia política, né? De defesa da democracia, dos direitos sociais, pelo que percebi, é uma deputada muito atuante, e eu até tenho parentes em Beltrão, eu vi que o Edivar, meu primo, até comentou aqui, a gente vai se aproximando, né? E que bom, fiquei muito feliz dela poder ter participado, é uma pessoa a mais que vem a somar, né, conosco aqui, que pode trazer mais detalhes para o debate. E com certeza fica que os canais estão abertos, gente. Para quem quiser, pode sugerir temas também, né? Quiser participar de algum bate-papo. Na semana que vem, a minha live vai ser com respeito às mudanças que ocorreram, uma nova normativa sobre a urna, né, a unidade de referência animal aqui de Erechim, até porque nós estamos também agora no mês de abril, que é o abril laranja, né, na defesa e contra os maus-tratos animais. Então, são temas diversos. Nós tivemos ali no mês de março muitas lives voltadas para a questão das mulheres, e a questão é levar informação, levar conhecimento, para que as pessoas possam também ter acesso a essas informações. A gente sabe que muitas vezes acabam se informando e lendo o que vê na internet, no Facebook, não se aprofunda, não lê o livro, não teve oportunidade de estudar, de participar de uma aula com a prof. Isabel, até porque a história, por muito tempo, ela foi sendo mascarada, né? Até hoje ela é um pouco manipulada e se tenta acabar com a história, tenta mudar a história, e é por isso a importância de preservar os documentos, de preservar os testemunhos, né, como foi de fato essa história. Mas agradecer o trabalho de vocês, a disponibilidade de estar aqui debatendo isso, como eu falei, não é um assunto fácil de se abordar nesse momento, mas muito necessário, e nós precisamos ter essa coragem de não baixar a guarda, de botar a cara a tapa e de falar o quanto de mal isso traz, né? Trouxe e pode trazer para o nosso país. Que bom que no mundo ainda existe um pouco, né? Os países como um todo têm se unido de uma forma de não aceitar mais essa questão da ditadura, né? Isso é um debate muito amplo também, né? Que a gente teria que ter num outro momento. Mas nós não podemos de forma alguma alimentar isso, e principalmente não podemos nos calar. Não podemos nos calar, porque quem cala, consente, gente. Certo? Vou dar uma repassada nos últimos comentários aqui. Só posso apresentar um breve comentário, Sandra? Pode, Isabel, eu vou colocando na tela aqui.
Isso, nós estamos solidários, né, com todas as vítimas da ditadura civil-militar no Brasil, mas também eu acho que hoje, né, nós estamos solidários com as famílias dos mais de 300 mil mortos vitimados pela Covid, né, que é também um sofrimento intenso, né, e terrível a todas essas famílias, com a perda dos seus entes queridos, né? Então, lembrar que nós todos também estamos solidários, né, a essa dor. Muito bem, prof, com certeza, né? Quantas famílias dilaceradas, quantas vidas abreviadas, né? Pessoas que partiram antes por conta deste vírus. Por isso, nós precisamos cada vez mais investir na ciência, na pesquisa, na tecnologia, né? A gente fala muito disso. Infelizmente, estamos tão distante, né? Comentávamos isso ontem também na tribuna. Mas, certamente, apesar de tudo, de não termos aí uma liderança central, né? Ao nosso modo, e os prefeitos, os municípios, estão tentando contornar a situação. É uma pena que isso esteja ocorrendo nesse momento, que nós temos uma liderança tão insensível, né, às causas e à população brasileira. Infelizmente, é sempre a população mais pobre a que morre em maior quantidade, que tem maior dificuldade de se proteger, até pela questão que precisa trabalhar, que precisa pegar o transporte cheio, que mora numa casa, às vezes, que não tem nem condições de ter o isolamento adequado. E é nesse momento que as nossas autoridades políticas precisam atuar. Parece que teve agora um aceno nos últimos tempos, né? Porque já estamos entrando numa questão política de preparação para as eleições do ano que vem. Então, acho que algumas questões, né, que foram tocadas nos últimos tempos, se tivessem sido essas iniciativas tivessem ocorrido há um ano atrás, quem sabe nós não teríamos hoje mais de 300 mil mortos, né? A gente sabe que as perdas foram mundiais, mas o Brasil fez muito feio nessa pandemia. Seguimos na luta e na esperança pela vacina para todos, auxílio emergencial para quem precisa, sim. Muito cuidado, gente. Vamos seguir nos cuidando, né? Seguindo os protocolos. Quem puder, fica em casa, não circula. E quem precisa circular, se proteja, certo? Muito obrigada. Meu carinho a vocês, meu abraço. Fiquem aí, não saiam, vamos conversar um pouquinho depois. E ao pessoal que nos acompanhou, muito obrigada, gente. Vai ficar disponível. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir amanhã. E lembrem-se, gente, ditadura nunca mais. Certo? Nunca mais. Abraço. Tchau. Tchau. Boa noite, Boa gente. noite.